Eu tenho aqui um tabuleiro de xadrez comum 8 por 8, que nos dá um total de 64 casas. Agora eu vou retirar essas duas casas de tal maneira que nós fiquemos com apenas 62 casas. Além disso, eu tenho também 31 peças de dominó. Cada peça cobre exatamente duas casas. 31 vezes 2 nos dá 62. Parece perfeito. A pergunta é: será que eu consigo cobrir esse tabuleiro inteiro usando as 31 peças sem sobrepor nenhuma e sem deixar nenhuma casa sobrando? Antes de continuar, pensa um pouco, aproveita para se inscrever no canal e curtir o vídeo. Isso nos ajuda a continuar trazendo mais conteúdos como esse. E aí, conseguiu pensar? A princípio parece muito mais fácil do que realmente é. A primeira coisa que dá vontade de fazer é simplesmente tentar, né? Então eu posso primeiro começar encaixando uma, depois encaixando outra. Vamos fazer isso e ver se realmente dá certo. Como vocês puderam observar, no começo parece que tudo vai funcionar. O problema só aparece aqui no final. Chega uma hora em que vai sobrar alguma coisa desse tipo e não tem como colocar uma peça de dominó aqui. Só que isso ainda não prova nada. Talvez eu simplesmente tenha montado errado. Talvez exista uma outra disposição, então eu poderia desmontar tudo, começar por outro canto, virar algumas peças, misturar, trocar horizontal e vertical, tentar de novo. Só que existem possibilidades demais e talvez você pudesse passar horas tentando encontrar uma montagem que funcione. Mas existe uma maneira melhor de resolver esse problema e ela não exige testar praticamente nenhuma combinação. Então olhe novamente para o tabuleiro. Um tabuleiro de xadrez tem dois tipos de casa, pretas e brancas. Em um tabuleiro completo, nós temos 32 casas de uma cor e 32 de outra. Até aqui, tudo bem. Agora olha para os dois cantos que eu retirei. Qual era a cor dessas duas casas? A mesma. Os dois cantos diagonalmente opostos em um tabuleiro de xadrez têm a mesma cor. Então, eu não retirei a casa preta e uma branca, eu retirei duas da mesma cor. Isso significa que agora temos um tabuleiro com 30 casas de uma cor e 32 de outra. É aqui que o problema acaba. Vamos olhar para uma única peça. Não importa como eu coloque ela no tabuleiro, ela sempre vai cobrir exatamente uma casa branca e uma casa preta. Isso sempre acontece porque casas vizinhas em um tabuleiro de xadrez têm cores diferentes. Então, cada dominó obrigatoriamente cobre uma casa preta mais uma casa branca. Se eu tenho 31 dominós, eles obrigatoriamente vão cobrir 31 casas de uma cor e 31 casas de outra cor. Só que esse nosso tabuleiro, ele tem 30 casas de uma cor e 32 de outra. Ou seja, não importa como eu coloque as peças. Eu poderia passar horas aqui tentando várias combinações diferentes e eu nunca chegaria em uma solução. Não é que seja muito difícil encontrar uma solução correta. Uma combinação simplesmente não existe. E é justamente isso que eu acho muito legal nesse problema. No começo, tudo leva você a pensar nas quantidades. Então, são 62 casas, 31 peças, cada peça cobre duas casas, 31 vezes 2 é 62. Então, a princípio, deveria funcionar. Só que essa conta não enxerga uma informação que é muito mais importante: a estrutura do tabuleiro. As casas não são todas iguais, elas alternam entre duas cores. E quando você percebe isso, um problema que parecia exigir dezenas ou centenas de milhares de tentativas passa a ter uma solução praticamente imediata. E talvez essa seja a parte mais interessante desse problema. Às vezes, quando você está tentando resolver alguma coisa, a melhor pergunta não é: quantas tentativas eu ainda não fiz? E sim, existe alguma condição que toda solução necessariamente tem que respeitar? Nesse tabuleiro, essa condição estava nas cores desde o começo. A gente só precisava saber para onde olhar.